Olá pessoas, meu nome Dedê Miranda, sejam bem-vindos ao canal. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários e, se você gostar, divulgue o canal. O tema do vídeo de hoje é vergonha e mentira. Acontece todos os dias, assunto é que não falta para a gente conversar sobre eles aqui no canal. E hoje eu já tinha separado alguns assuntos que eu traria aqui para conversar com vocês, mas após ouvir o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, eu deixei para amanhã o que eu estava preparando, o roteiro, e fiz um outro roteiro sobre o discurso do presidente. E eu quero começar a falar aqui sobre a questão desses discursos na ONU em especial. Os líderes dos países sempre fazem os discursos ao seu público, para o seu povo, os seus eleitores de uma maneira especial, querendo assim confirmar, efetivar ou até ganhar mais alguns aliados para suas causas. E hoje, na ONU, não foi diferente disso. Só que esses líderes se esquecem que, além do seu público, do seu país, eles estarão sendo vistos e ouvidos pelo mundo inteiro. E os discursos proferidos por Bolsonaro, Trump e Xi Jinping mostram exatamente essa visão que os líderes têm dos seus países. E aí, na fala de Bolsonaro em seu discurso, na maior parte do tempo, ele se autoelogia e ao seu governo sobre o quanto ele tem feito para a preservação do meio ambiente. Quanto a Trump, ele fala o quanto que tem sido fenomenal o seu combate à pandemia. E logo depois de terminar o seu discurso, os Estados Unidos chegou a 200 mil mortos da Covid-19. E no seu discurso, Xi Jinping mostra uma China democrática. E aí, pessoas, para quem está ouvindo esses discursos, ainda fica sem saber se estão realmente ouvindo líderes mundiais falando de seus países ou apenas assistindo um filme de fantasia. Mas como disse, o tema do vídeo de hoje é vergonha e mentira. E o discurso do nosso presidente foi exatamente assim. E quero aqui pontuar alguns desses absurdos ditos pelo presidente Bolsonaro e o quanto o país está no caminho errado da história, e isso será cobrado mais cedo ou mais tarde. E quero começar aqui pelo fim do discurso de Bolsonaro, onde ele diz que o país é conservador, cristão e tem na família a sua base. E essas são apenas 3 das dificuldades que vamos ter que enfrentar no nosso país. O conservadorismo de Jair Bolsonaro não é a política como meio para preservar a ordem, a justiça e a liberdade, mas é a que pensa em transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana. Como ele mesmo gosta de falar, o país é laico, mas ele é cristão. E essa sua fala já diz muito de como é seu conservadorismo cristão. De acordo com esse discurso que vem sendo apregoado não só por ele, mas por muitos de seus ministros e seguidores, não haverá no país espaço para diversidade. Outras religiões estão sim sendo ameaçadas, e para aqueles mesmos que não as têm, pois se o presidente diz que o país é cristão, quem não o é
não poderá viver por aqui. E isso corrobora bem com outra fala dele, quando na campanha, quando disse que ele governaria para a maioria e a minoria ou teria que aceitar o que a maioria quisesse ou teria que deixar o país. E aí me fez lembrar bem um período bem difícil que esse país já viveu. Ame-o ou deixe-o. E a terceira palavra para descrever o país seria família. E aí precisaríamos perguntar ao presidente que tipo de família é essa que seria a base do país. A sua família? Ou a família da Flor de Lis? Porque tanto a dele como a da Flor de Lis, nós precisamos lembrar que são famílias complexas e que se dizem cristãs e conservadoras. Então, me parece bem confusa essa frase final no discurso de Bolsonaro, pois tudo é certo quando se trata dele e de seus aliados. Mas se você não é eleitor e nem aliado, não adianta ser cristão, conservador e ter a sua família, porque os princípios são os que para eles fazem sentido ou o que eles seguem, e não o que cada uma dessas palavras realmente significam. E precisamos ter em mente que vivemos num país gigante, cuja sua diversidade cultural e religiosa é imensa. Não é possível aceitar esse tipo de fundamentalismo cristão que Bolsonaro quer transformar o nosso país. E num outro ponto do discurso, eu nem gostaria mais de falar sobre isso, já fiz vídeos sobre esse tema, mas o mandatário não me deixa alternativa e tenho, inclusive, vergonha. Ele chegou a citar novamente sobre a umidade da floresta que não a deixa queimar. E que as queimadas que estão ocorrendo são provocadas pelos índios e caboclos. E aqui quero apenas citar que os índios e caboclos usam sim as queimadas em suas áreas de plantio, mas isso há séculos e sempre foram artífices neste manejo. Não tivemos queimadas durante esse longo período por causa das áreas de produção de alimentos por eles realizadas. Estão, inclusive, denunciando, sim, a invasão de suas terras por garimpeiros, madeireiros e grileiros. E ainda disse que ele tem feito um trabalho excelente no combate às queimadas criminosas. E aí precisamos lembrar que por conta de suas ordens e de seu ministro, o IBAMA e o ICMBio estão sendo desmontados e muitos de seus servidores perseguidos pelo trabalho no combate às queimadas, ao garimpo e à grilagem. Inclusive, vimos sua indignação numa mensagem que foi trocada com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde ele diz de sua revolta quando soube da queima do material dos garimpeiros quando de uma fiscalização do IBAMA. E quando falou sobre a pandemia, não deixou de alfinetar o judiciário, os governadores e os prefeitos. E julgou para cima deles a má gestão na condução da pandemia da Covid-19. Mas esqueceu de dizer que ele, como presidente, nada fez para ajudar. Pelo contrário, o que tem feito até o momento é ir contra a ciência. Mencionou, inclusive, o alto preço para a compra de insumos na fabricação de remédios e aí citou a cloroquina, mas não disse que, contra a ciência, tinha conseguido uma liberação do remédio junto ao Ministério da Saúde para o tratamento da Covid-19, que não há comprovação eficácia sobre o tal remédio. E ainda falou sobre a área econômica do seu governo, principalmente com relação à pandemia, o quanto que foi liberado para atender
as pessoas carentes e as pequenas e microempresas. E chegou, inclusive, a mencionar que o valor liberado no auxílio emergencial teria chegado a quase $1.000. E aí, se formos esmiuçar os dados, teremos dificuldades para entender quem foram essas pessoas que receberam este valor e se o que foi liberado para as empresas chega mesmo aos números mencionados pelo presidente. Como disse, tem horas que o discurso parece pura fantasia, para não dizer fake news. E eu quero trazer aqui como último ponto, porque são muitos, mas esses eu achei importantes serem citados, eu quero citar a questão da ditadura na Venezuela, que Bolsonaro sempre faz questão de mencionar. E é engraçado essa visão de ditadura que Bolsonaro tem, porque se vocês pararem para perceber, existem para ele uma ditadura boa e ruim. Se é que conseguimos entender que em ditadura existe coisa boa, mas na visão de Bolsonaro parece que isso é possível, porque ele fala sim de uma ditadura má que existe na Venezuela, mas acha o que ocorre no Bahrein e nos países árabes uma boa ditadura. E para ele, a ditadura na Venezuela tem sido nefasta para a sua população, mas as ditaduras no Bahrein e nos países árabes têm feito coisas muito boas para a sua população. E como costumo citar aqui algumas vezes, sempre com 2 pesos e 2 medidas, ou o pau que bate em Chico nunca bate em Francisco. Para Bolsonaro, existe sim a possibilidade de uma boa ditadura e uma ditadura má. E com essas falas de Bolsonaro, fico imaginando que ele não quer a ditadura que há na Venezuela, mas será que ele não pensa numa ditadura do tipo da Arábia Saudita para o Brasil? E aí eu fico impressionada que ainda temos de 30% a 40% da população brasileira que acredita piamente nessas mentiras, nestes absurdos que são falados por esse presidente. E a minha maior preocupação é, por conta desse número de 30% a 40%, a gente esteja caminhando para um governo fundamentalista cristão. Se cuidem, se precisar sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e mantenham a distância. Sua vida é muito importante. E para terminar o vídeo de hoje, eu trouxe uma frase de um político americano do século XIX, Russell Kirk, que diz: o conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo transformar a natureza humana. Na sua marcha em direção à utopia, o ideólogo é impiedoso. O que você achou do discurso de Bolsonaro na ONU? Deixe seu comentário. Obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e divulgue o canal. Obrigada, valeu e até mais!